Boa tarde, são 13 horas e 30 minutos. Excelentíssimo desembargador Ayrton Lee Swain Filho, digníssimo primeiro vice-presidente deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, excelentíssimo doutor Armando Antônio Sobreiro Neto, digníssimo subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, neste ato representando o Ministério Público do Estado do Paraná, excelentíssimo doutor Cleverson Cremonese, digníssimo coordenador-geral do Observatório do Poder Judiciário e secretário-geral da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, representando neste ato, de forma remota, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná, excelentíssimo doutor Marcel Ferreira dos Santos, digníssimo presidente da Associação dos Magistrados do Paraná, excelentíssimo desembargador Roberto Portugal Bacelar, digníssimo diretor-geral da Escola Judicial do Paraná. Saúdo também os demais membros do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Defensoria Pública, membros da AMAPAR e do Sindijus, servidores do Poder Judiciário e demais participantes que nos acompanham presencialmente e pela plataforma Microsoft Teams. Boa tarde a todos. O Conselho Nacional de Justiça, ao estabelecer anualmente as metas nacionais, propõe um norte comum para todos os tribunais brasileiros. Todavia, é somente com a escuta atenta das realidades locais, dos desafios cotidianos enfrentados por magistrados, servidores e, sobretudo, advogados e pelos cidadãos que encontramos os caminhos práticos para um avanço do serviço público mais efetivo e humano, valorizando as vozes que se farão ouvidas pelas vias presencial e digital. Acreditamos firmemente que as grandes soluções emergem do debate democrático e da colaboração entre diferentes perspectivas. Desse modo, quando a sociedade civil e os atores técnicos do Poder Judiciário unem seus conhecimentos e experiências, temos as melhores chances de construir propostas mais sólidas e alinhadas com as reais necessidades da população paranaense. Esta audiência pública é, portanto, um espaço extremamente produtivo para exercitarmos essa construção coletiva, sempre visando o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. O reconhecimento do Conselho Nacional de Justiça ao Tribunal de Justiça do Paraná, dado na forma do selo diamante, nos honra, mas também nos desafia a persistir na busca pela excelência. Não nos acomodamos com as conquistas já alcançadas e seguimos engajados na missão de identificar oportunidades de melhoria e implementar as transformações necessárias para uma justiça cada vez mais célere, acessível, eficiente e eficaz. Ao pensarmos nas metas nacionais para 2026, convidamos todos a refletir sobre o Poder Judiciário e sempre com o olhar voltado para o cidadão, destinatário final do serviço público. Convido, portanto, todos os presentes e aqueles que nos acompanham remotamente a participarem ativamente deste momento. Compartilhem suas experiências, apresentem suas sugestões, apontem os desafios que identificam em suas áreas de atuação. Cada contribuição será recebida com atenção e respeito. Esta audiência é, afinal, parte de um processo contínuo de escuta e diálogo que deve permear toda a nossa atuação institucional. Agradeço antecipadamente a todos pela presença e pelas valiosas contribuições que certamente enriquecerão esta tarde de trabalho. Tenho plena confiança de que juntos construiremos propostas consistentes e inovadoras para as metas nacionais de 2026. Que este encontro seja marcado pela colaboração e pelo genuíno desejo de servir a sociedade paranaense com excelência e dedicação. Declaro aberta a audiência pública sobre as metas nacionais do CNJ para o ano de 2026. Muito obrigado. Senhoras e senhores, dando continuidade à audiência pública para debater as metas nacionais do Poder Judiciário, acompanharemos um vídeo institucionais sobre as metas nacionais para 2025. Bem-vindos ao nosso vídeo sobre as metas nacionais do Poder Judiciário para 2025. Este é um guia essencial para todas as servidoras, servidores, magistradas e magistrados que atuam no julgamento dos processos.
As metas nacionais foram estabelecidas para garantir a eficiência, a transparência e a celeridade no julgamento dos processos. Acompanhe agora cada uma delas. A meta 1 visa julgar uma quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos entre 20 de dezembro de 2024 e 19 de dezembro de 2025. O objetivo é alcançar um percentual de cumprimento igual ou maior que 100%, priorizando a celeridade. A meta 2 busca identificar e julgar até 31 de dezembro de 2025 pelo menos 80% dos processos distribuídos até 31 de dezembro de 2021 no primeiro grau, pelo menos 90% dos processos distribuídos até 31 de dezembro de 2022 no segundo grau e 95% nos juizados especiais e turmas recursais. Com o objetivo de aumentar o índice de conciliação em 1 ponto percentual em relação a 2024, a meta 3 promove a conciliação, uma solução mais célere e econômica do que um processo judicial. A meta 4 prioriza o julgamento dos processos relativos aos crimes contra a administração pública e à improbidade administrativa. Para isso, busca julgar 65% das ações penais relacionadas a crimes contra a administração pública, distribuídas até 31 de dezembro de 2021, e julgar até 26 de outubro de 2025 100% das ações de improbidade administrativas, distribuídas até 26 de outubro de 2021. A meta 5 visa reduzir em 0,5 ponto percentual a taxa de congestionamento líquida de processos de conhecimento do primeiro grau e juizados especiais em relação a 2024, promovendo a eficiência na redução do acervo de processos. A meta 6 prioriza os processos de ações ambientais. Por isso, busca julgar até 31 de dezembro de 2025 50% dos processos relacionados ao tema, distribuídos até 31 de dezembro de 2024. Para promover a justiça social e proteger os direitos dos povos indígenas e quilombolas, a meta 7 pretende julgar até 31 de dezembro de 2025 50% dos processos distribuídos até 31 de dezembro de 2024. A meta 8 é um importante instrumento de combate à violência contra a mulher, pois objetiva identificar e julgar até 31 de dezembro de 2025 75% dos casos de feminicídio e 90% dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, distribuídos até 31 de dezembro de 2023. A única meta que não está relacionada à atividade fim do Poder Judiciário é a meta 9. Essa meta propõe o desenvolvimento em 2025 de 2 projetos relacionados à Agenda 2030 da ONU. Os projetos precisam ser oriundos de Laboratório de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, o TJPR Lab, com participação de pelo menos um laboratório de outra instituição pública. Além disso, é necessário que os projetos promovam benefícios à sociedade.
A Meta 10 tem o foco nos direitos da criança e do adolescente e visa identificar e julgar até 31 de dezembro de 2025, no primeiro grau, 90%, e no segundo grau, 100% dos processos em fase de conhecimento nas competências da infância e juventude, civil e de apuração de ato infracional, distribuídos até 31 de dezembro de 2023. Para facilitar o acompanhamento e a análise do cumprimento das metas, foi desenvolvido um painel de BI, que pode ser acessado pelo ProJude. Este painel permite uma visualização clara e objetiva dos dados, ajudando no monitoramento contínuo do desempenho das metas nacionais. Contamos com a dedicação de todos os servidores e magistrados para alcançar as metas e promover uma justiça mais eficiente para todos. Juntos podemos fazer a diferença. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão, entre em contato pelo e-mail monitoramento.metas@tjpr.jus.br. Participe! Em tempo, registramos e agradecemos a presença do ouvidor da Justiça, desembargador José Américo Penteado de Carvalho. Gostaríamos de convidar as autoridades que compõem a mesa de honra para que tomem assento nos lugares reservados na plateia. Neste momento, para a apresentação sobre as metas nacionais do Poder Judiciário 2026, convidamos a juíza auxiliar da presidência desta Egrégia Corte de Justiça, doutora Jurema Carolina da Silveira Gomes, para fazer uso da palavra. Alô? Olá, boa tarde a todos e a todas. Agora nós vamos iniciar efetivamente o debate sobre as metas nacionais. E antes de passar as metas, especificamente, eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais. Trazer um pouco como que é feito o projeto, o processo de elaboração das metas. As metas são construídas, como a presidente já trouxe, de uma forma colaborativa e plural, com a participação dos tribunais, da sociedade civil, dos atores do sistema de justiça. E essa escuta ativa das experiências locais, como a que nós estamos realizando aqui hoje, é essencial para conferir legitimidade e efetividade às diretrizes que o CNJ traz todo o ano para o Poder Judiciário. E essa reunião vai impactar nas metas de 2026. Assim como o nosso tribunal, outros tribunais estão nesse mesmo processo, recolhendo sugestões em audiência pública e também por meio de um questionário que está disponível no nosso site. O nome da matéria, se vocês fizerem a busca ali no nosso site, é CNJ abre consulta pública para a definição das metas nacionais do Poder Judiciário para 2026. E esse formulário vai ficar disponível até o dia 30 de junho, para a participação de todos que tiverem interesse. E essas contribuições elas serão consolidadas e encaminhadas à rede de governança colaborativa e ao CNJ, para que, no 19º Encontro Nacional do Poder Judiciário, que vai acontecer em novembro,
desse ano, os presidentes de todos os tribunais possam deliberar de forma democrática sobre essas orientações que conduzirão às metas de 2026, que conduzirão à formulação, efetivamente, dessas metas. Eu queria trazer também um aspecto que é muito importante, que tem sido o nosso calcanhar de Aquiles, o calcanhar de Aquiles dos nossos BIAs, da CEPLAN, sobre a importância do correto cadastramento no ProJude. Quando a gente não faz o cadastramento correto, obviamente, nós não temos os dados fiéis. E a gente precisa realmente, por isso eu quero aproveitar esse espaço qualificado de escuta para trazer essa importância. Eu falo por mim, antes de eu estar na gestão, eu estou na gestão com a assunção agora da presidente, quando eu estava na vara, eu não tinha essa preocupação, porque eu não tinha consciência do impacto que isso causa nas metas, no nosso tribunal e no planejamento, efetivamente, estratégico do Poder Judiciário. Eu brinco que, quando eu, ali na pressa do trabalho, ficava com preguiça de procurar, efetivamente, a classificação correta de uma decisão, eu colocava despacho de mero expediente. Isso tem um impacto muito negativo na nossa produtividade. Então, esses registros, eles impactam diretamente nos indicadores que nós usamos para acompanhar o desempenho do Poder Judiciário. Se o processo não estiver corretamente classificado, ou se algum movimento deixar de ser lançado, como esse caso que eu trouxe do despacho de mero expediente, ele simplesmente não entra na nossa contagem. Ou seja, um processo pode ser julgado e acabar não sendo computado como julgado, uma audiência pode ser realizada e não ser computada como audiência realizada. Isso tem um impacto muito negativo na nossa produtividade. E muitas ações são cadastradas errado, não só pela advocacia, às vezes pela própria secretaria. Eu não sei se vai ser trazido depois esse exemplo, Samuel, dos maus tratos. Nós temos um exemplo real aqui do nosso ProJude, um processo que está com várias classificações corretas, é um caso de violência doméstica. Está classificado corretamente como violência doméstica, como lesão corporal, e chega numa classificação que ele foi classificado como maus tratos, mas com o número dos maus tratos a animais. Isso impacta na nossa meta ambiental, que foi uma meta que já foi, eu acho que é a 9, né? Na 6. Impacta negativamente na meta dos processos ambientais, e é um processo de violência doméstica. Com isso, eu quero trazer novamente a importância desse cuidado no cadastramento e na observância dos indicadores, porque as metas elas precisam refletir o nosso trabalho, elas precisam refletir, né, os números, os dados precisam refletir o nosso trabalho, a nossa produtividade. E agora eu quero já passar para a discussão de cada meta nacional. E eu penso que eu e a equipe da CEPLAN vamos fazer um jogral aqui, né? A gente trazer algumas percepções e, a partir desse momento, nós começaremos a colher as sugestões, manifestações. Eu não sei quem está virtualmente vai poder mandar pelo chat, né? E quem está no presencial pode levantar a mão, ficar à vontade. Então, entre as metas propostas, né, 2 delas eu penso que merecem um destaque especial em razão da sua natureza estrutural, que é a meta 1 e a meta 2, elas são conhecidas como metas pétreas. Por quê? Porque elas sempre são as mesmas, né? Muda algumas vezes o glossário, mas elas sempre estão, né, desde que iniciou o sistema de metas, elas existem realmente por serem estruturantes, né? Porque ela mostra o compromisso, essas metas mostram o compromisso do Poder Judiciário com a celeridade, redução de acervo, né? Que são elementos diretamente ligados à efetividade do direito e à confiança da sociedade na justiça. Bom, então a meta 1 está ali, né, Samuel?
A meta 1, que está estabelecida hoje, ela visa julgar uma quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos entre 20 de dezembro de 2024 e 19 de dezembro de 2025. Né? Então, o objetivo é alcançar um percentual de cumprimento igual ou maior que 100%. Né? Algumas metas elas não exigem o 100%, mas a meta 1 ela exige o 100%. Então, ela busca efetivamente garantir que cada tribunal julgue, ao longo do ano, mais processo de conhecimento do que os distribuídos. E ela é essencial para conter o crescimento, claro, do acervo e evitar o colapso do sistema. Você quer trazer alguma coisa, Flávia? Sim, só duas coisinhas. A primeira é que o Samuel já disponibilizou no chat o formulário, caso alguém que está participando de forma virtual não tenha ainda preenchido, participado da nossa consulta pública. Tá? Então, dá para participar, lá ele já colocou. E o segundo, só com relação à meta 1, se vocês observarem, ela tem um prazo bem específico ali, porque ela tira o recesso. E essa sugestão foi uma sugestão que surgiu na audiência pública do ano passado aqui no Tribunal de Justiça do Paraná. Não sei se outros tribunais também tiveram as mesmas propostas, mas é algo que foi acolhido pelo CNJ. Então, só demonstra que tem possibilidade, sim, da gente propor, desde que identifique situações que sejam pertinentes, eles tenham a capacidade de absorver essas propostas. Isso que a Flávia falou é bem importante, porque, claro, é uma sugestão do CNJ nós realizarmos essas audiências para trazer realmente essa participação, né, essa atuação colaborativa, mas não é só pro forma. Né? Então, as sugestões são efetivamente acolhidas. Estão debatidas, né? Elas têm, como a doutora já adiantou, tem essa rede de governança, então é formada, por exemplo, aqui no tribunal, na região sul, é formada pelos 3 tribunais, e aí na região centro-oeste, depois eles fazem uma plenária nacional e levam para o CNJ, que depois define com relação a todos os outros tribunais. Então, é algo que vai sendo construído, né? E essa gestão colaborativa, ela ocorre durante todo o ano. Né? Há vários encontros preparatórios para esse encontro nacional. Nós já tivemos o primeiro e durante o ano, então, essas reuniões vão ocorrendo, e nesses momentos nós já podemos levar algumas colaborações para o CNJ. Então, essa escuta é efetivamente muito importante, com a participação dos atores do sistema de justiça, da sociedade. Podemos passar para a próxima? Então, a meta 2, que também, como eu disse, é considerada uma meta pétrea, sobre os processos antigos. Essa meta busca identificar e julgar, até 31 de dezembro de 2025, pelo menos 80% dos processos distribuídos até 31 de dezembro de 2021, no primeiro grau. Pelo menos 90% dos processos distribuídos até 31 de dezembro de 2022, no segundo grau, e 95% nos juizados especiais. Então, essa meta vem enfrentar o passivo. Estabelece percentuais rigorosos para o julgamento dos processos mais antigos, e o foco é efetivamente assegurar que aqueles que aguardam há anos por uma resposta do Poder Judiciário não sejam esquecidos. Você quer trazer alguma coisa? Não sei. A plateia está bem tranquila, né? Mas caso vocês tenham alguma sugestão, fique bem à vontade. Nós também estamos acompanhando aqui para verificar se há alguma sugestão com relação ao chat. Mas acho que com relação à meta 2 é isso, né, doutora? Essa linha de, primeiro, julgar sempre aquilo que é novo e você ter esse objetivo de também atacar o passado. Por isso que a meta 1 e a meta 2 são bastante estruturantes, consideradas pétreas, e elas se mantêm todos os anos, desde que foi instituído o programa de metas. E quando a gente fala, né, quando nós falamos que elas são consideradas metas pétreas, não significa que elas sejam imutáveis, mas sim para mostrar que são fundamentais e são extremamente importantes, porque elas realmente alicerçam todas as outras metas.
As metas seguintes, elas são, embora elas sejam mais específicas, elas são igualmente relevantes e refletem a atenção que o Poder Judiciário tem em relação a temas sensíveis e de grande impacto coletivo. A meta 3, ela trata sobre conciliação. Antes de passar para a meta 3, eu esqueci de comentar no começo. Aqui no nosso tribunal, o gestor de metas é o corregedor de justiça. É o corregedor geral, que o desembargador Bodzia, que hoje é o gestor das metas. Mas, na presidência, como eu sou a juíza auxiliar responsável pelas matérias afetas ao CNJ, na presidência, eu que fico responsável pelo acompanhamento das metas. Eu queria ter trazido essa pontuação no início. Aproveitando, nós tivemos uma pergunta aqui, uma pergunta não, né? Uma sugestão no chat, só para registrar, depois a gente vai compilar, como eu falei, encaminhar para a rede de governança. Do Jackson, sugiro que o percentual de cumprimento da meta 2, processos mais antigos, seja reduzido para 98%. Atualmente está em 100%, né? 100%. Ou seja, que em 2026 a meta dos processos mais antigos seja julgar 98% dos processos de conhecimento pendentes de julgamento há 15 anos, 2010 ou mais. Então, Jackson, vai ser uma sugestão encaminhada para a rede de governança. Muito obrigada. Retomando a meta 3, sobre conciliação, com o objetivo de aumentar o índice de conciliação em 1 ponto percentual em relação a 2024. A meta 3 promove a conciliação, uma solução mais célere e econômica do que um processo judicial. Então, estimula a conciliação, estimula uma justiça mais dialogada e menos adversarial. Tem algum... A princípio, não, mas eu já queria aproveitar também que a doutora falou com relação à classificação, né, dos processos. Nós temos vários vídeos, foi feita pela nossa coordenadoria de estatística, que também fica na CEPLAN, com relação ao correto cadastramento de processo de violência doméstica, tem com relação à conciliação, tem sobre as metas nacionais, tem sobre o prêmio nacional. Aí, Samuel, Renan, se conseguirem colocar no chat também, vamos colocar nosso link, porque isso auxilia. A ideia é justamente não só formar, mas também orientar e auxiliar o bom cadastramento, porque, como a doutora disse, às vezes a gente tem algumas interpretações e a CEPLAN ela é chamada a fazer várias análises, né? Eu vou fazer, por exemplo, um estudo com relação às varas de empresariais no ano passado, né, que foi feito o ano retrasado. Você precisa dos dados corretos. Se eles estiverem corretamente cadastrados, é mais fácil, a decisão é mais correta, porque nós nos baseamos nos dados. E se eles não forem cadastrados corretamente, provavelmente nós vamos estar ou não identificando processos que seriam cadastrados ou colocando processos que estão cadastrados incorretamente. Então, isso é bem importante. Além desses vídeos, nós temos procurado também fazer reuniões... já passo a palavra. Nós temos procurado também fazer reuniões com os magistrados, magistradas, servidores. Fizemos já uma edição com os juízos de vara única para, efetivamente, trazer essa importância do cadastramento correto e até explicar, né, alguns pontos. Faz parte dessa proposta de gestão participativa. Nós temos uma próxima edição. Quando que vai ser a próxima? Vai ser não na semana que vem, na outra, que nós faremos com as intermediárias, com a violência doméstica, e com a Secretaria de Primeiro Grau e a SEJUDE, a nossa Secretaria de Segundo Grau. Tudo nesse intuito de mostrar o painel de metas, como nós mostramos aqui, né? Já tínhamos feito reunião com os chefes de gabinete do segundo grau, dos desembargadores, e fizemos também com alguns os que foram inspecionados no primeiro grau. Tudo isso nesse intuito, porque eu sempre falo, com certeza o painel ele é novo e ele apontará erros. E é isso que nós queremos, que cada vez que nós tomemos mais posse, nós vamos identificando as pequenas falhas e as oportunidades de melhoria. Então, é nesse processo mesmo de construção. O senhor gostaria de... Tem microfone solto?
Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Arno Roberto Bozo, presidente da SOGEPAR, Associação dos Oficiais de Justiça do Estado do Paraná. Na questão pertinente à conciliação, nós estamos fazendo um trabalho junto com o Sindicato de Santa Catarina, com o Ricardo, para apresentar aqui no Tribunal de Justiça o agente pacificador, que seria o que nós, através da escola também, aqui do Tribunal de Justiça, a preparar os oficiais de justiça no cumprimento, quando do ato de citação, para tentar fazer uma composição amigável, né? Então, isso já está no próprio Código de Processo Civil. Eu creio que só falta um pouco mais da questão da gestão aqui e da associação, do sindicato, nós nos unirmos para prepararmos os oficiais de justiça para tal ato. Isso seria também um dos pontos importantes para bater meta, a redução de custos dos processos, né? Porque se um oficial de justiça, no ato da citação, consegue pegar uma proposta de composição, apresentar para a parte autora, e se vier a concordar, o processo já está resolvido, né? Então, quer dizer, a própria administração do tribunal terá uma economia processual, teremos uma celeridade processual e o jurisdicionado será atendido. Então, dentro de breve, eu gostaria de depois falar com a senhora para marcarmos uma reunião para apresentar esse projeto. Excelente. Obrigado. Eu agradeço a participação do senhor e parabenizo pela iniciativa. Eu sou uma entusiasta dos métodos autocompositivos, conciliação, mediação, justiça restaurativa, e eu penso que a atuação dialogada é sempre importante, né? Quando há uma escuta, uma participação de todos os envolvidos. Eu costumo dizer que, quando a gente devolve o protagonismo do problema e da vida para as próprias pessoas, as decisões são muito mais efetivas e execuíveis. Parabenizo e estou à disposição para nós agendarmos essa apresentação. Sobre a próxima meta, é a meta 4, combate à corrupção. Então, prioriza o julgamento dos processos relativos aos crimes contra a administração pública e improbidade administrativa. Para isso, busca julgar 65% das ações penais relacionadas a crime contra a administração pública, distribuídas até 31 de dezembro de 2021, e julgar até 26 de outubro de 2025 100% das ações de improbidade administrativa, distribuídas até 26 de outubro de 2021. Então, aqui, em razão da importância de uma atuação no enfrentamento à improbidade, na improbidade, nós retomamos os 100%. Tem alguma colocação, Flávia? A princípio, sobre a meta 4 ainda não, mas tenho aqui uma colocação do José Renato Catarim. Acreditamos que a promoção da saúde e do bem-estar do magistrado e servidores deve ser reconhecida como corolário essencial do aprimoramento da prestação jurisdicional, assegurando que metas de produtividade não estejam dissociadas do cuidado com as pessoas que sustentam o funcionamento da justiça, hoje sobrecarregada e adoecida pela extrema informatização e intensificação das rotinas de trabalho, sendo igualmente indispensável a observância da recomposição dos quadros funcionais para garantir condições mínimas de atuação. Ele é da Anjude, aqui, ó. Ademais, a Anjude parabeniza a atual administração do tribunal por essa iniciativa de escuta e diálogo. Nós que agradecemos, né, doutora? E com relação a isso, apesar das metas nacionais, nós temos 2 instrumentos que o CNJ exige, vamos dizer assim, do Tribunal de Justiça, de todos os tribunais. Uma são as metas nacionais, que é bem relacionada à questão da produtividade, e também tem o próprio planejamento estratégico, que ele dá nos diretrizes e estabelece algumas metas. Então, nós temos, dentro do planejamento estratégico, que fica, né, na CEPLAN também, sob a coordenação do Daniel, que é o nosso coordenador, e o Samuel, que é chefe de divisão de gestão estratégica. Lá nós temos alguns indicadores relacionados à questão de pessoas, no sentido de realmente melhorarmos, aprimorarmos a gestão de pessoas. Então, lá também temos esse acompanhamento, e, é claro, é um processo de crescimento e de melhorias, né?
E aí tem uma pergunta, desculpe, doutora. Sobre a meta 4, do Renato. Sobre a meta 4, sugiro que se mantenha a análise do cumprimento da meta para os casos de improbidade administrativa separada dos demais assuntos, mas que o período de análise seja o mesmo para as duas submetas. Ah, sim, ele concorda com as subdivisões, mas ele sugere que o período seja o mesmo. Identificar e julgar até 31 de dezembro de 2026 os casos distribuídos até 31 de dezembro de 2022. Observação, sugestão anotada, Renato, levaremos para a rede de governança. Muito obrigada. Com relação a esse aspecto da saúde, né, do magistrado e do servidor, está havendo uma atuação bem importante também do CNJ nesse sentido, capitaneada pelo conselheiro Guilherme Feliciano. Foi já aprovada uma resolução, está em fase de implementação. Nós tivemos uma reunião com ele há umas 2 semanas, com juízes auxiliares dos outros tribunais também. Ele trouxe essa resolução. Eu penso que vai ter um impacto bem positivo. Com relação, né, a esse aspecto de implementação do primeiro grau, a presidente ela não cansa de falar, toda vez que ela tem a oportunidade, ela fala que a gestão dela é voltada para o primeiro grau. Então, ela tem efetivamente uma preocupação de equipar o primeiro grau e dar condições de trabalho, porque, afinal de contas, nós magistrados, nós servidores do primeiro grau, estamos na linha de frente do Poder Judiciário. A 5 está aqui. A meta 5 trata sobre eficiência. Então, visa reduzir em 0,5 ponto percentual a taxa de congestionamento líquida de processos de conhecimento do primeiro grau e os juizados especiais em relação a 2024, promovendo a eficiência no julgamento de processos e a redução do acervo de processos. Então, aqui a gente fala da famosa taxa de congestionamento, né, que promove eficiência na gestão, na busca de uma gestão processual eficiente, no foco na redução dessa taxa de congestionamento. Quer falar um pouquinho, Flávia? Só para... porque daí começam vamos dizer assim, as definições, né? Então, para quem não tem assim tanta familiaridade, taxa de congestionamento é o total de processos pendentes, né? Ou seja, que faz parte do acervo, junto com o total de processos novos que entraram naquele ano. Então, é total de processos pendentes dividido sobre o total de processos pendentes e mais os novos. Então, é o quanto você vai conseguir baixar do seu acervo. Esse percentual, por isso que é um percentual, e ele o objetivo ali é reduzir 0,5 ponto. Então, quer dizer que nós estamos baixando mais processos do que os que estão entrando. E a ideia, se vocês observarem a meta 1, vocês vão falar, mas e a meta 1? A meta 1 é de julgar. E aqui já é realmente aquele trabalho até o final de baixar processos. Porque se nós não baixarmos, vai ficando um acervo que gera, né, um trabalho para a secretaria. Então, você caminha nos dois lados, tanto do julgamento quanto depois da baixa de processo. E essa ausência, né, de essa falta de realmente haver a baixa do processo tem um impacto muito negativo, né, nos nossos dados, porque muitas vezes há situações em que o juiz dá a sentença, enfim, mas por alguma questão o processo não pode ser baixado. Alguma penhora que não foi baixada, algum valor ainda, porque quando há valor depositado nos autos, o processo não pode ser baixado. Na minha secretaria lá em Ponta Grossa, eu atuava na vara da Fazenda Pública, o cartório, né, em razão de tanto nós atuarmos ali, já oficiava para a parte sobre o interesse na devolução do dinheiro, se havia algum depósito, já fazia os levantamentos necessários de penhora, enfim, porque, efetivamente, se o processo não é baixado, não é arquivado, ele continua impactando de uma forma bem importante e negativa nos nossos dados. Então, isso, efetivamente, precisa ser feito. A meta 6 é sobre as ações ambientais, que prioriza os processos e ações ambientais e busca julgar até 31 de dezembro de 2025 50% dos processos relacionados ao tema, distribuídos até 31 de dezembro de 2024. Então, essa meta, ela reconhece
protagonismo da atuação, da pauta ambiental, e prioriza, então, o julgamento dessas ações ambientais, mostrando compromisso institucional com a sustentabilidade. Tem algum ponto sobre esse? Acho que por enquanto não? Tá. A próxima meta caminha também no mesmo sentido, inclusive há já sugestões de unificar a meta 6 e a meta 7, que é promover a justiça social e proteger os direitos dos povos indígenas e quilombolas. Então, por meio da meta, pretende julgar até 31 de dezembro de 2025 50% dos processos distribuídos até 31 de dezembro de 2024. Então, visa efetivamente dar visibilidade a esses processos que envolvem os povos indígenas, as comunidades. E quando eu falo que já há sugestão, eu penso que isso deve ficar bem claro, que já há sugestão de unificar as duas metas, não é deixar de reconhecer a importância da temática, mas em razão de que muitos estados não têm essa questão tão premente e acaba não cumprindo, acaba não conseguindo cumprir as metas, justamente por inexistência de processos, de situações dessa natureza. Você quer falar um pouquinho? Sim, também nós tivemos uma sugestão nessa linha aqui no chat do Joaquim. Olhando a apresentação, sugiro unificar as metas 6 e 7, como era, o Joaquim já tem conhecimento como era em 2024, e realmente ela era agrupada com 2 submetas, e depois resolveram tratá-las separadamente. Nesse caso, como a doutora disse, faz muito sentido para muitos estados e muitos tribunais onde você tem bastante situações de quilombola e, de repente, precisa de um olhar diversificado especial para isso. Mas no nosso, especificamente aqui no Tribunal de Justiça do Paraná, nós temos pouquíssimos, um processo, eu sempre falo, um processo no 2º grau. Então, acaba, claro, nós daremos e, com certeza, cumpriremos a meta, mas acaba você tendo todo um olhar, fabricação de painel, ou todo um acompanhamento em função de um processo. Então, para nós, com certeza, nós levaremos essa sugestão para o CNJ. A meta 8, violência contra a mulher. Então, a meta é um importante instrumento de combate à violência contra a mulher. O objetivo é identificar e julgar até 31 de dezembro de 2025 75% dos casos de feminicídio, 90% dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Essa situação, infelizmente, é endêmica e realmente precisa uma atuação importante e significativa do Poder Judiciário. Nós precisamos dar, e vocês veem, é um tempo curto para julgamento, e um percentual significativo, justamente porque a gente precisa dar respostas céleres e impactantes, quando a gente trata dessa temática. Tem alguma sugestão, uma colocação? Tá. Eu penso que é unânime, Essa meta é unânime, é uma pauta realmente importante. A meta 9 é sobre inovação, que, como foi dito no vídeo que nós apresentamos, é a única meta que não está relacionada, efetivamente, à atividade fim do Poder Judiciário, mas que tem um impacto muito importante e significativo, porque propõe desenvolvimento, em 2025, de 2 projetos relacionados à Agenda 2030 da ONU. Então, os laboratórios, o TJ Lab aqui, que está representado pelo nosso coordenador Lucas, propõe pelo menos uma instituição, de outra instituição pública, atuação de outra instituição pública, e é necessário que os projetos promovam benefícios à sociedade. Novamente, reforça o compromisso com a inovação, com a atuação colaborativa em rede com outros laboratórios. Estou vendo uma anotação tua aí, Flávio, sobre a meta 9. Por favor, Lucas. Não.
Obrigado. Boa tarde. Só um contexto, né? Essa meta, ela passou a fazer muito sentido depois de 2021, que foi feita a Política Nacional de Inovação, né? Instituiu os laboratórios, e a meta veio para incentivar a criação dos laboratórios e a aplicação efetiva dessa política, né? A concretização dessa política. Qual que é a questão que a gente tem hoje? Os nossos prazos e os parâmetros para a gente atingir essas metas, eles estão muito capilarizados, eles estão espalhados. Então, nós temos duas submetas nas metas, né? Então, nós temos que inscrever 2 projetos feitos em parceria com outros laboratórios de inovação que atendam a Agenda 2030, né, os ODS. A gente tem que inscrever esses projetos em parceria com outros laboratórios até dia 31 de maio. Depois, no dia 31 de julho, a gente tem que comprovar que esses 2 projetos já estão rodando, que a gente já tem alguma coisa para apresentar. Se fosse só isso, a gente atingia. E, na verdade, assim, o nosso laboratório ele é bem estruturado, especialmente na gestão atual, né? A Desembargadora Lídia tem dado muito apoio. Então, a presidência, né? A gente fica dentro da presidência, tem essa visão da inovação como um setor estratégico. Não é um problema o cumprimento, mas a gente percebe que esses prazos estando espalhados, isso tem dificultado um pouco e, às vezes, atrapalha um pouco o foco mesmo da inovação, né? Então, a gente tem esses 2 prazos das submetas. Paralelo, não é objeto aqui hoje, mas é o nosso objeto de dia a dia. A gente tem prazos do Prêmio de CNJ de Qualidade, que determina a implantação de outros projetos com outros requisitos específicos, diferentes dos da meta. Então, normalmente, os mesmos projetos, é difícil que eles batam nos 2. E tem também o Prêmio de Inovação do CNJ, que tem outros prazos. Então, o que acontece é que a gente fica uma boa parte do ano com algum prazo chegando, né? Como a gente hoje tem uma estrutura boa e a gente tem um foco em desenvolvimento de projetos, a gente tem conseguido fazer isso, né? Mas surgem 2 preocupações. Primeiro é com relação aos tribunais cujos laboratórios são menos estruturados, e aí, na rede dos laboratórios de inovação, a gente tem visto que não são poucos, inclusive, laboratórios que são formados por uma pessoa só. Então, esses laboratórios acabam tendo que desenvolver projetos pensando em dar check nas metas e não nas necessidades reais dos tribunais. E aí isso complica a função, né, que é de atender a necessidade do jurisdicionado daquele estado especificamente, né? E isso acaba também, em certa medida, engessando um pouco, porque a gente tem projetos de inovação muito bons, muito úteis, que não se enquadram em nenhuma, né? Tem vários exemplos aqui do nosso laboratório, né? Assim, talvez um dos mais recentes seja o Plantão Mais. O Plantão Mais foi um projeto que foi desenvolvido em parceria com a juíza auxiliar da presidência, a doutora Cristiane Leite. Ela fez a sugestão, encaminhou isso para o Laboratório de Inovação, o Laboratório de Inovação desenvolveu o projeto e entregou. É um projeto inovador, com benefício por primeiro grau, foco no primeiro grau, foco no jurisdicionado, atende vários requisitos do que é inovação, mas ele não foi feito em parceria com nenhum outro tribunal, porque era uma demanda muito específica nossa, e ele não foi feito usando a metodologia específica que o CNJ determina lá para o prêmio de qualidade, né? Então, esse tipo de situação a gente acaba ficando um pouco dividido entre atender as demandas reais ali do dia a dia e atender os prazos, né, e os requisitos, que são muito importantes. Provavelmente, se não existisse essa meta e não existissem esses requisitos, muitos tribunais não teriam ainda os seus laboratórios. Mas o que a gente entende é que talvez o momento de maturidade dessa política, já no 4º ano, já permita que os requisitos sejam compilados em um único lugar, né? Então, a nossa sugestão principal aqui seria pegar esses requisitos da Meta 9 e jogar eles para o prêmio CNJ de qualidade. E aí a gente teria um único regulamento com esses requisitos. Atingiu alguns, pontua mais, atingiu poucos, pontua menos, mas aí como exclusão da meta, não como exclusão da meta, mas que esses requisitos sejam jogados para o prêmio. Se isso não for possível, algo que já
ajudaria no nosso dia a dia era, como teve uma sugestão em outra meta semelhante ali, de unificação das duas submetas. Porque hoje a gente tem um prazo para inscrever um projeto, então até dia 31 de maio a gente tem que ter desenvolvido um projeto com outro laboratório, e até 31 de julho esse projeto ter alguma coisa para entregar. Se a gente tivesse um prazo único ali, ou no 31 de julho ou no 31 de maio, que seja, melhor no 31 de julho, né? Mas, enfim, a gente fica com menos prazos no calendário, não está o tempo inteiro tendo que ir atrás de algum prazo específico, né? Então, só deixando bem claro, a meta 9 ela é muito importante, ela cumpriu um papel fundamental. A gente entende que agora a gente está num grau de maturidade em que a gente pode começar a focar mais nos problemas reais, que os laboratórios já estão funcionando, e unificar isso dentro de um único regulamento com esses prazos. Essa é a nossa sugestão. Obrigado. Obrigada, Lucas. Eu consinto muito com essa tua preocupação. Realmente é algo que me inquieta, essa cobrança quantitativa de algo que é tão quali, né? É muito difícil isso e realmente me preocupa. E já há uma ideia, né, até numa das reuniões sobre a meta nós conversamos, de, ao menos, talvez sugerir a retirada da Agenda 2030, né, que foi o que você trouxe também, que a gente possa pensar em projetos que não estejam vinculados à Agenda 2030. Eu penso que para os laboratórios já é um pouco de fôlego, mas você quer falar alguma coisa, Flávia? Eu acho que podemos levar essa sugestão do Lucas de início, que seja acompanhada via prêmio, né? Porque realmente, como nós também frisamos no vídeo, é a única meta que não é quantitativa, então não está voltada diretamente para acompanhamento da produtividade jurisdicional, e também não desqualificando em termos de importância, mas se permanecer no prêmio nacional, nós atenderemos via prêmio. Então, eu acho que poderia ser essa primeira sugestão, Lucas, isso. E daí, subsidiariamente, se não conseguirmos, pelo menos ter um prazo único, que seria o 30 de julho, para encaminhamento de tudo, né? Não ter esses critérios, isso, prazos intermediários. Muito obrigada. Teve aqui uma sugestão, doutora, com relação ao Osvaldo, sobre a meta 8, sugiro incluir crimes de racismo e em face de comunidade LGBTQI+. Acho que, né, quilombolas e indígenas também entraria. Até acho que teve alguma coisa nesse sentido no grupo de governança, né? Acho que foi o próprio CNJ que disse que estava pensando em alguma coisa nesse sentido. Então, Osvaldo, vamos propor sim. E com relação ao José Renato apresentou em alinhamento à meta 9 do CNJ para 2025, estimular a inovação no Poder Judiciário, sugerimos que a administração do TJ avalie a expansão dos seus LIODs, não sei se eu posso falar assim, Laboratório de Inovação, Inteligência e ODS, promovendo sua atuação em rede por meio da criação de novas unidades regionais pelo Estado. Essa descentralização permitiria ampliar e capilarizar os processos de cocriação de projetos, ideias e soluções, fortalecendo a cultura de inovação institucional em todas as regiões, a exemplo das iniciativas bem-sucedidas, implementadas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Aí, Lucas, a gente pode, né, tentar pensar em algo nesse sentido. O que nós temos hoje é as práticas de tanto projetos, eles podem ser cadastrados, caminha para a divisão de projetos da CEPLAN. Nós temos lá todo um arcabouço, né, e todos os projetos, o portfólio de projetos cadastrados, e isso permite a disseminação, e também temos o portal de boas práticas. Então, todas as iniciativas que venham do interior, e de qualquer unidade, né, mesmo aqui das unidades de Curitiba, elas podem ser cadastradas, e a nossa ideia, já comentei com o Lucas, é que talvez a gente faça algo nesse sentido para trazer as pessoas para apresentarem os projetos, para que a gente possa disseminar. Eu acho que isso tem uma margem para nós trabalharmos muito, porque nós temos certeza que tem muitos projetos que são desenvolvidos e que nós aqui na Secretaria não temos conhecimento e que são ótimos projetos. Então, nesse sentido, a gente concorda aqui com o José Renato de podermos identificar e cadastrar e divulgar esses projetos.
Vamos para a meta 10, que é a nossa última meta, que é sobre infância e juventude, que tem o foco nos direitos da criança e do adolescente, que visa identificar e julgar até 31 de dezembro de 2025, no primeiro grau, 90%, e no segundo grau, 100% dos processos em fase de conhecimento nas competências da infância e juventude civil e de apuração de ato infracional distribuídos até 31 de dezembro de 2023. Tem alguma sugestão sobre essa meta? Alguém mais gostaria de trazer alguma sugestão? Pois não. Boa tarde, doutora Flávia, tudo bem? Meu nome é Andréia, eu sou servidora aqui do tribunal e coordenadora geral do Sindijus. E nós estávamos conversando lá, a gente leu um pouco das metas, né, que são propostas, e, na verdade, eu queria fazer algumas ponderações, eu estava esperando chegar ao final, porque, na verdade, é referente a todas as metas, né? O José Renato falou um pouco da questão da saúde, e aí eu fico pensando que, na realidade, o que a gente vê, o Arno, como representante da SOGEPAR também, na prática, a doutora também sabe, porque é juíza de primeiro grau, o que acontece para essas metas serem cumpridas, né? Então, o CNJ determina lá 0,5% de baixar os processos, enfim, o de julgamento, por exemplo, na área da infância e juventude, né? São 95%, né? Para o primeiro grau. O que significa isso é que muitos, na maioria, né, dos julgamentos dos juízes, eles precisam de pareceres, muitas vezes, das equipes multidisciplinares. E as equipes estão extremamente... estão faltando servidores, estão adoecidas. Então, eu fico me perguntando como essas metas serão batidas com os servidores nessa situação, né? Eu sei que a desembargadora Lídia, a conheço do tempo da Copas, quando ela foi presidente da Copas, a primeira, inclusive, e a preocupação dela com a saúde dos servidores e magistrados. Então, por isso, eu tomo a liberdade mesmo de abrir bem esse assunto nesse momento, que eu acho importante, porque é importante o tribunal ganhar o selo diamante novamente, mas a que custo, né? A custo da saúde dos servidores e também dos magistrados. Então, a nossa preocupação enquanto sindicato é que essas metas vêm nacionalmente, né? Mas eu vou falar aqui do nosso espaço, do nosso lugar, que é o Paraná. Então, quando a gente fala desse 0,5%, de 100%, de 95%, o que significa isso para a comarca de Curitiba e o que significa isso para a comarca de São Mateus do Sul, que hoje acho que conta com 2 servidores, eu estava perdendo um servidor, não param os servidores lá, né? E nesse nós temos esse até o final do ano, né? Então, nós estamos em junho. Então, a ideia que eu queria propor aqui, não só o problema, que todo mundo sabe, mas de como nós, enquanto Tribunal de Justiça do Paraná, podemos fazer um acompanhamento dessas metas de forma humanizada. Então, cobra-se metas, né? A corregedoria tem, que é quem faz a gerência, né, das metas, mas como vai ser o olhar, né, da nossa corregedoria, da administração, para cada comarca, para cada situação, porque são situações extremamente diferenciadas num estado gigantesco como o nosso, né? Em 164 comarcas, contando com Curitiba. Então, a nossa grande preocupação, as metas são justas e são necessárias, né? Faz a prestação jurisdicional chegar da melhor maneira possível à população que nós atendemos. Mas como isso vai acontecer sem custar a saúde, como tem custado a saúde dos nossos servidores e dos nossos magistrados e magistradas? Então, essa questão, por exemplo, inclusive do trabalho do meio-dia às 19 horas.
Então, não existe isso na prática. Para bater essas metas, os servidores e as servidoras trabalham muito além desse horário. Né? Trabalham sábado, domingo, vão de manhã trabalhar. Então, será que é isso que nós, enquanto Tribunal de Justiça, queremos para dentro, para os nossos servidores, né, e servidoras? Nós queremos o melhor para a população atendida, precisa ser assim. Mas e para dentro? Para esses servidores e servidoras, como é que será bater essas metas? Porque eu fico pensando nos meus colegas participando, ou depois sabendo dessa audiência pública, que, inclusive, eu parabenizo a iniciativa, porque isso é uma discussão democrática, né? Isso precisa acontecer dentro dos tribunais. Que bom que acontece no nosso. Mas como eles estão pensando? Meu Deus, como é que a gente vai alcançar isso até dezembro? O desespero que começa a bater. Então, eu acho que as metas vêm para o tribunal. Como é que nós vamos adequar isso para que essas metas sejam batidas, mas que os nossos servidores e servidoras não seja à custa do sofrimento, que seja de um trabalho duro, ok, mas não à custa de sofrimento. É isso, obrigada. Pois não. Aproveitando que nós estamos na mesma matéria, né, o aproveitamento, metas, nós observamos muito, a gente anda em várias comarcas, tal, não só a questão das secretarias com poucos funcionários, a questão de vários estagiários. O tribunal está investindo em estagiário. Quando o estagiário está sabendo fazer a obrigação dele, já venceu o contrato de 2 anos, o tribunal perde esse estagiário para o mercado. O tribunal está trabalhando de graça, ensinando profissionais para o mercado. Então, nós teríamos que ter uma outra visão nessa situação. O resultado da inspeção do CNJ do ano passado, dando um exemplo, ele comentou, disse que a Central de Mandados de Curitiba estava deficitária de oficiais de justiça pelo volume de serviço. Pasme. Saiu novamente um cálculo dizendo a lotação paradigma para baixo. Só que nós temos que entender o seguinte, o resultado dessa lotação paradigma, da fórmula, é o número mínimo, não como está sendo tratado por muito tempo aqui na gestão do Tribunal de Justiça como um número máximo de servidor dentro das unidades ou das centrais de mandados. Então, isso daí que, para ajudar a bater a meta, nós temos que ter servidores qualificados. E para ter servidores qualificados, você tem que ter tempo de trabalho. Porque, como a André aqui comentou, eu já cheguei a observar mandados sendo confeccionados 10h30 da noite, de uma sexta-feira, e não era plantão judiciário, né? Então, tem muitos servidores que estão com gás, eles querem trabalhar. Fizeram agora uma meta para os cumpridores de mandados por produtividade. Vai até onde a saúde deles? Essa meta por produtividade nós já tivemos no estado de São Paulo. 85% dos oficiais de justiça de São Paulo, que são 6.500 no estado todo, estão com problemas de saúde. Muitos tomando tarja preta. Então, a que ponto que nós vamos chegar pela saúde do servidor? Nós temos juízes desesperados que pegam umas secretarias assoberbadas, lotadas. Da pandemia para cá, nós temos como exemplo, éramos um juizado de violência doméstica, hoje nós somos 4. E não se dá conta. Era uma vara de infração contra crianças e idosos, crianças, adolescentes e idosos. Hoje são 2. Por quê? Por que será que aumentou? Aumentou por 2 aspectos. Tem que parabenizar o Tribunal de Justiça, deixando a justiça mais próxima da comunidade, informando. Hoje nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que a mulher vai lá, desde a delegacia, ela é atendida, enfim, tem toda uma assistência. Então, tirou-se o medo delas procurarem a justiça. Mas, a contrapartida, o tribunal não está vencendo essa demanda. E está sobrecarregando, e muito, os funcionários. E eu falo aqui em nome dos oficiais de justiça porque, eu vou dar um exemplo agora em Cambé, tiraram um colega da Central de Mandados, excelente profissional, para ir trabalhar na secretaria. Tem, qual que é o lucro do tribunal nisso? Ele não tem agilidade na secretaria, no andamento do PROJUDE, do que ele tem no cumprimento dos mandados.
Está correto isso? Tirar um bom profissional e levar para outro, cadê o estímulo desse profissional? Então, nós teríamos que nos preocupar. A meta, ok, nós temos que nos preocupar muito com a saúde dos funcionários do Tribunal de Justiça. E aqui eu também não quero nem contar em algumas situações de assédios de trabalho que sofrem vários profissionais, principalmente os oficiais de justiça. Mas a questão é rever essa meta de número de funcionários das secretarias, rever o cálculo da lotação paradigma. Não ter essa visão que o resultado é o máximo. Não, o resultado ali é o número mínimo dentro daquela serventia ou dentro de uma central de mandados. Isso aí já está constatado até já dentro do próprio CNJ. Seria só objetivo nosso, claro, é fazer com que tenhamos orgulho de onde nós trabalhamos. Ah, conseguimos um selo diamante, perfeito, eu luto por isso. Tenho 40 anos de Tribunal de Justiça, amo estar no Tribunal de Justiça. Mas temos que unir agora nossas ideias, nossas forças, para tentar minimizar esses impactos e ainda continuar batendo a meta. Né? Obrigado. Obrigada, Andréia. Ah, tá, pode. Tem só um comentário do José Renato, que é da Anjude, né? Já tinha se manifestado, antes da doutora falar, em apoio à manifestação da coordenadora do Sindijus. A Anjude reafirma seu entendimento de que a efetivação da meta 10, que é promover os direitos da criança e do adolescente, exige um olhar atento à urgente recomposição e aprimoramento das equipes multidisciplinares, cuja atuação é indispensável para o adequado tratamento técnico e humanizado dos processos envolvendo essa população. O fortalecimento dessas equipes é condição essencial para a melhoria da prestação jurisdicional nesta área sensível e prioritária. Eu agradeço a participação da Andréia e do Arno. É uma preocupação legítima e que bom que foi trazida nessa audiência. E eu também consinto que as metas elas não podem ser uma ferramenta de pressão, né? Mas sim uma ferramenta de orientação estratégica, uma ferramenta de gestão. E eu penso que a atual gestão tem se preocupado, efetivamente, como eu trouxe a presidente Lídia, sempre que ela pode, ela fala da preocupação dela com o primeiro grau e equipar magistrados, servidores e servidores para que consigam entregar um bom trabalho sem comprometer a sua saúde. Então, sim, nós precisamos olhar para isso, sim, nós precisamos levar essa perspectiva para o CNJ, e essa audiência busca efetivamente isso, ouvi-los para nós construirmos sugestões que atendam efetivamente, que a gente possa dar resposta efetiva para os jurisdicionados, mas sem prejudicar a saúde dos nossos servidores e servidoras. E eu posso dizer que realmente a presidente tem se preocupado com essa pauta e tem trabalhado para isso. Não? Então, penso que nós podemos nos encaminhar para o encerramento. Então, todas essas metas, né, ainda que organizadas em eixos temáticos distintos, elas se entrelaçam no compromisso de uma entrega, num compromisso comum, né, que é tornar o judiciário mais acessível, responsivo e sintonizado com as necessidades reais da população e, como foi dito, né, atendendo a nossa força de trabalho e essa preocupação que nós devemos ter com o nosso público interno, não só com o nosso público interno. Novamente, eu convido a todos a preencherem o formulário que está no nosso site, que participem ativamente com sugestões, reflexões e contribuições. As reflexões e sugestões que foram trazidas aqui serão levadas para o CNJ, e as internas serão levadas para a presidente. E, como eu disse no início, é um espaço de escuta, de construção e, principalmente, eu penso que seja mais o importante, de corresponsabilidade. Eu agradeço a participação de todos, nos colocamos à disposição, né, Flávia? Eu na presidência, Flávia na CEPLAN.
Tenham uma ótima tarde, um ótimo feriado. Obrigada.